E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre equações logarítmicas, tá? Mas primeiramente a gente tem que saber o que é uma equação logarítmica. Então a definição diz pra gente o que é. A definição diz que é toda equação onde pelo menos um de seus termos é um logaritmo. Aí eu botei aqui esse exemplo, né, onde a gente tem três tipos de equações logarítmicas. Na letra A você tem log de x na base 2 igual a 3, é um tipo. Na letra B você tem o log de 10 na base x igual a menos 2. E na letra C você tem o log de x elevado a 2 menos o log de x na base 1 sobre 10 igual a 1. Beleza? Então aí, né, a gente tem alguns exemplos de equações logarítmicas, tá certo? Mas a gente nessa aula está particularmente interessado em aprender a resolver equações logarítmicas, beleza? Então dessa forma eu trouxe aqui o primeiro exercício para a gente poder perceber como que a gente resolve equações logarítmicas. Então o primeiro exercício diz, resolva as equações logarítmicas. Aí na letra A você tem o log de 16 na base x igual a 4. Tá? Para a gente resolver equações logarítmicas, a gente tem que dar dois passos. Tá? No primeiro passo, a gente determina o que a gente chama de condição de existência. Beleza? Aí você vai ter que olhar para a incógnita. A incógnita aqui, né, que é x, ela está onde? Na base. Lá da definição de logaritmo, eu sei o seguinte, que essa base ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então a minha condição de existência aqui é o quê? X ser maior que zero e x ser diferente de 1. Tranquilidade? No segundo passo, a gente faz o seguinte, a gente resolve a equação. Tá? Para resolver essa equação aqui, um caminho que eu posso optar é o seguinte, eu posso usar a própria definição de log, né? Eu tenho aqui pela definição o seguinte, que x elevado a 4 é igual a 16. Então, ó, x elevado a 4 é igual a 16. Beleza? O que eu faço agora? Eu tenho que resolver essa equaçãozinha aqui. X elevado a 4 igual a 16, isso me diz que x é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16. Tá? Quando aqui for, o expoente for par, né, que você tirar a raiz do outro lado, você tem que lembrar de colocar assim mais ou menos, não pode esquecer não, tá? Então x vai ser igual a quem? Mais ou menos a raiz quarta de 16. Só que a raiz quarta de 16 eu sei que é 2. Por quê? 2 elevado a 4 dá 16. Tá? Então eu encontrei dois valores para x. Eu encontrei x igual a 2 e x igual a menos 2. Mas observe o seguinte. Na condição de existência eu tenho que ter x maior que 0 e x diferente de 1. X igual a menos 2 não vai servir, porque não se encaixa na minha condição de existência. Concorda? Porque x igual a menos 2 é menor do que 0. Então a minha solução final aqui é quem? É só x igual a 2. E o meu conjunto de solução é esse daqui, está resolvido aí o item A. Beleza? No item B, né, que foi uma questão cobrada no concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica, a gente tem essa equação aqui. Log na base 1/3 do log de 3x na base 27 igual a 1. Como que eu resolvo isso? Da mesma forma, a gente vai determinar primeiramente o quê? A condição de existência, tá? Nesse caso aqui, a gente começa por aqui, ó. Esse logaritmando, que é 3x, tem que ser maior do que 0, concorda? Por causa da definição de log. Esse 3 que multiplica x passa para baixo do zero dividindo. Então x vai ser maior que 0 dividido por 3. Só que 0 dividido por 3 eu sei que é 0. Então aqui x tem que ser o quê? Maior do que 0. É a minha primeira condição. Além disso, eu tenho que o log de 3x na base 27 também é logaritmando. E pela definição de log, esse log de 3x na base 27 também tem que ser maior do que 0, beleza? Então, isso aqui eu vou deixar desse jeito, tá? Não vou resolver aquilo ali não, pode deixar quieto ali. Agora a gente vai para o segundo passo. No segundo passo a gente vai resolver a equação logarítmica. Para resolver aqui eu vou utilizar novamente a definição. Pela definição eu tenho 1/3 elevado a 1 é igual a quem? O log de 3x na base 27. Então aqui vai ficar, né, 1/3 elevado a 1. Isso pela definição. Só que 1/3 elevado a 1 é 1/3. Então eu vou ficar com log de 3x na base 27 igual a 1/3. Beleza? Uso novamente a definição, ó. 27 elevado a 1/3 igual a quem? A 3x. Então daqui, usando a definição, eu tenho que 3x é igual a 27 elevado a 1/3. Eu tenho que dar um jeito nesse 27 elevado a 1/3. Aí eu vou lembrar disso aqui, ó.
a elevado a m sobre n, eu posso escrever raiz nésima de a elevado a m, né? Então aqui, 27 elevado a 1/3, eu posso escrever o quê? Raiz cúbica de 27 elevado a 1, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 27, concorda? Porque 27 elevado a 1 é 27. Então aqui embaixo, né, vou ficar com 3x igual a raiz cúbica de 27. 3x você repete. Raiz cúbica de 27, você sabe que é quanto? 3, por quê? 3 elevado a 3 vai dar 27. Então aqui vai ficar 3. Esse 3 que multiplica x vai para o outro lado dividindo. Então x vai ser quem? 3 dividido por 3. E 3 dividido por 3 é isso que você pensou que é 1. Tá? Então eu encontrei x igual a 1. Agora eu tenho que ver se essa resposta, essa solução se encaixa na minha condição de existência. Na primeira ela passa, né? Porque esse x é 1, 1 é maior do que 0. Beleza? Agora será que passa na segunda? Só substituir x por 1 aqui, né? Esse x por 1. Aí você vai ficar log de 3 vezes 1 vai dar log de 3 na base 27. Se você calcular o log de 3 na base 27, você vai verificar facilmente que é um número maior do que 0. Tá? É só usar a definição e calcular. Eu não vou fazer essa conta aqui porque a gente já sabe fazer isso. Aí eu deixo para você como exercício para verificar. Beleza? Agora a gente vai fazer um segundo exercício para a gente poder ir para o final do nosso vídeo. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, é uma questão que foi cobrada no vestibular da UERJ. Então, veja bem, ele fala assim, o logaritmo decimal do número positivo x é representado por log de x, né? A gente já sabe disso aqui, que é o log de x na base 10, né? Então, a soma das raízes de log ao quadrado de x menos log de x ao cubo igual a 0 é... Aí dá as opções para a gente poder marcar. Quando ele está pedindo para a gente determinar, né, a soma dessas raízes aí, na verdade ele está pedindo para a gente determinar as soluções dessa equação e somar essas soluções, tá claro? Então a gente tem que resolver essa equação logarítmica, né? Então, como é que a gente procede? Primeiro passo, vamos determinar o que a gente chama de condição de existência, tá? Só que para isso a gente tem que observar o seguinte, esse log aqui ao quadrado de x, isso aqui é a mesma coisa que o log de x todo elevado a 2, tá? Tem que ter cuidado com isso aqui, beleza? Então daqui a gente conclui o seguinte, que aquele x ali, ele tem que ser o quê? Maior do que 0, tá certo? Por quê? Por causa da definição, né? O logaritmando ele tem que ser maior do que 0. Além disso, a gente tem uma outra coisa. A gente tem que ter que, para esse cara, log de x ao cubo, aqui quem está ao cubo é o x, né? Então, o logaritmando ali é x ao cubo. Então, x ao cubo tem que ser maior do que 0. X ao cubo ser maior do que 0, né? A gente tem que ter necessariamente que o x tem que ser maior do que 0. Tá? Então, dessas duas coisas aqui, a gente conclui que o x tem que ser só o quê? Só maior do que 0. Então, a minha condição de existência é essa. Beleza? Segundo passo, a gente tem que fazer o quê? Resolver a equação. Então, a gente tem isso, né? Log ao quadrado de x menos log de x ao cubo igual a 0. Tá? Isso daqui eu já falei para vocês como que a gente faz, né? Isso aqui, na verdade, é o log de x todinho que está elevado a 2. Esse cara aqui eu posso dar um jeito. Por quê? Isso é o logaritmo de uma potência. Propriedade de logaritmo, né? Aquela terceira propriedade, esse 3 vai para frente do log de x multiplicando. Então, eu vou ficar com isso aqui. Tá? Agora, para poder resolver isso aqui, eu vou fazer o que a gente chama em matemática de mudança de variáveis. Tá? Eu vou chamar de y o log de x e vou ver o que acontece aqui. Então, chamando de y log de x, eu vou obter y ao quadrado menos 3 vezes y igual a 0. Tá? Y ao quadrado, né, vai ficar assim, y ao quadrado menos 3y igual a 0. Aí eu pergunto para você, o que é isso? É uma equação do segundo grau, né? Só que é uma equação do segundo grau na variável y. Como que eu resolvo essa equação do segundo grau? Essa daqui é incompleta, né? O valor de c aqui, daquele lance ax² mais bx mais c igual a 0, o valor de c aqui é 0. Então eu posso resolver fatorando. Mas se você não gostar, você pode resolver usando o delta, tá? Eu vou resolver fatorando porque é mais rápido. Então veja só, y ao quadrado é y vezes y, tá? E 3 vezes y, né? 3 vezes y. Aqui eu vou colocar o y em evidência. Tá vendo esse y que eu circulei?
colocando em evidência, ele, né, vem fora, sobrou aqui nessa primeira parte quem? Y, e aqui sobrou menos 3. Então, fatorando essa expressão aqui, eu posso escrever y que multiplica y menos 3. Se você distribuir, você vai ver que dá exatamente o que está aqui em cima. Tá? Então, eu tenho um produto dando 0. Né? Então, quer dizer que o primeiro fator vai ter que ser igual a 0, ou o segundo fator igual a 0. Tá? Então, daqui eu tenho y igual a 0, ou y menos 3 igual a 0. Tá certo? Então, como que eu desenrolo isso? Né? Y igual a 0 já é uma solução. A outra solução vai ser quem? Y igual a quanto? O menos 3 passa para o outro lado, positivo. Y igual a 3. Tá? Então, eu resolvi a minha equação aí na variável y. Né? Minha solução é y igual a 0 e y igual a 3. Beleza? Só que eu tenho que ter cuidado que aqui eu resolvi em y. Eu preciso da resposta em x. Então, eu tenho que voltar para a variável x, que é a variável de origem. Então, daí, a gente tem o seguinte, ó, y igual a 0, né? E a gente tem y igual a 3. Para y igual a 0, eu vou substituir o y pelo log de x, tá? O y não é log de x, então estou voltando. Log de x aqui eu sei que está na base 10. Então, usando a definição, eu tenho 10 elevado a 0 igual a x, né? Então, x é 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 a gente sabe que é 1, né? Porque todo número elevado a 0, com exceção do 0, a resposta é igual a 1. Beleza? Então já achei a primeira. Agora aqui eu tenho log de x igual a 3. Aqui é base 10, né? Então eu vou ter 10 elevado a 3 igual a x. X vai ser igual a 10 elevado a 3. Tranquilidade? Sim. 10 elevado a 3 é isso aí que você pensou, né? 1000. Beleza? Então eu tenho x igual a 1000, x igual a 1. Aí eu tenho que olhar e ver se serve, né? X igual a 1 é maior do que 0? Sim. Então é solução. X igual a 1000 é maior do que 0? Sim. Então também é solução. Conclusão, eu tenho como raízes x igual a 1 e x igual a 1000. A soma dessas raízes vai ser 1001. Concorda? Então a soma é 1001. E a resposta aqui, então, é a letra C. Tranquilidade? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!